E se eu te dissesse que costumo conversar com as velas? Não, não estou louco. O fogo sempre fala, mas poucos sabem escutá-lo. A chama de uma vela não apenas ilumina um espaço, ela abre um portal. E o que esse portal revela pode ser guia, advertência ou sentença. Desde o início da civilização, o ser humano intuiu que o fogo tinha algo de sagrado. Não é coincidência que em todas as culturas antigas existam altares com tochas, velas ou lâmpadas acesas. O fogo era visto como mensageiro entre o mundo visível e o invisível. E ao contrário de outros símbolos, o fogo respondia. A chama podia crescer, apagar-se, dançar ou estalar, como se tivesse vida própria. Com o tempo, esse mistério virou linguagem. Os egípcios acendiam velas para se comunicar com os deuses da morte. Na Grécia, a chama era sinal de aprovação ou rejeição divina. Na Idade Média, as velas eram usadas para perguntar aos santos se uma prece seria atendida ou ignorada. Em práticas ocultistas, espiritistas e xamânicas, a vela se transformou em um oráculo silencioso, testemunha de pactos invisíveis. Pense nisso. Quantas vezes você já acendeu uma vela e ficou hipnotizado olhando para a chama? Essa fascinação não é à toa. O fogo desperta algo em nossa memória ancestral. Mas além do simbolismo, há um fato. Cada movimento da chama sempre foi interpretado como sinal do além. Uma chama alta, brilhante e estável simboliza força espiritual, energia limpa, apoio do universo. Já uma chama fraca e vacilante pode ser alerta de bloqueios ou interferências. E há algo ainda mais inquietante. Quando uma vela se apaga sozinha, sem motivo aparente. Para os antigos, isso era uma mensagem clara. O pedido não deveria se cumprir, ou havia algo maior impedindo sua realização. Mas não é só a chama que fala. O próprio fumo pode subir reto ao céu, indicando que a mensagem foi recebida, ou desviar-se, sinalizando obstáculos, energias externas ou presenças indesejadas. Até a cera que escorre forma símbolos. Mãos, rostos, animais, cruzes, cada figura com um significado oculto. Esse idioma secreto, conhecido como linguagem das velas, sobreviveu em tradições religiosas, em rituais de magia branca e negra, na santeria, na Wicca e até na liturgia católica. Porque mesmo negando, todos sabemos, uma vela não é apenas um objeto decorativo, é um canal energético. Hoje vamos decifrá-lo juntos. Vou te mostrar como ler a chama, interpretar a fumaça, entender os sinais da cera e como a cor da vela também faz parte da mensagem. E cuidado, não são meras superstições. Por trás de cada sinal pode haver reflexos do seu inconsciente, manifestações energéticas ou a intervenção de algo muito maior. Fique até o final, porque você vai descobrir o que significa quando a vela queima mais de um lado do que do outro, e o que revela quando sobra um charco de cera em forma de espiral. Depois deste vídeo, você nunca mais acenderá uma vela sem sentir que algo ou alguém está te observando. O fogo é a alma tornada visível, escreveu um místico persa. E quando observamos a chama de uma vela, não vemos apenas um fenômeno físico, mas a representação viva de uma energia que nos responde. Desde os tempos antigos, a chama foi considerada a voz direta do fogo, enquanto a cera e a fumaça eram seus sussurros. A chama é a resposta imediata, o batimento espiritual que mostra se nossa intenção flui ou se está bloqueada. Por isso, quem conhece a linguagem das velas sempre começa observando a chama. Se a chama é alta e brilhante, significa que o pedido, o ritual ou a oração tem força. É como se o universo dissesse, sim, estou ouvindo você. A energia flui e nada parece impedir. Esse sinal é interpretado como respaldo espiritual e também como reflexo do seu próprio estado. Sua força interior está em sintonia com o que deseja. Mas se a chama é fraca, vacilante ou mal consegue se manter acesa, a mensagem é preocupante.
Pode indicar falta de energia na sua intenção, dúvidas inconscientes ou até interferências externas. Para os antigos, uma chama fraca era reflexo de forças contrárias, espirituais ou energéticas, que bloqueavam seu desejo. Em alguns rituais, até se interpretava como a presença de alguém tentando impedir, consciente ou inconscientemente, que aquilo se realizasse. Quando a chama pisca insistentemente ou balança de um lado para o outro, é vista como sinal de comunicação, como se a vela estivesse enviando ou recebendo mensagens naquele instante. Há quem acredite que esse movimento indica a presença de um espírito próximo ou que a energia do ambiente está instável, como se um portal tivesse se aberto e diferentes frequências tentassem se manifestar ao mesmo tempo. Mais perturbador ainda é quando a chama estala ou solta pequenos ruídos. Na santeria e em práticas populares, acredita-se que esse som é literalmente a voz do espírito respondendo, um aviso de que o pedido está sendo considerado, mas não necessariamente aceito. Pode ser alerta ou até rejeição. E o fenômeno mais temido é quando a vela se apaga sozinha, sem vento ou explicação lógica. Para os iniciados, não é acaso, é um não absoluto, um bloqueio total. Significa que o caminho não deve continuar, que a intenção não prosperará ou que algo se opõe com firmeza. Em rituais de proteção, isso é visto como alerta máximo. A energia contrária é forte demais. Olhar para uma vela é como olhar para um espelho aceso. A chama revela tanto seu estado interno quanto o ambiente invisível ao redor. Por isso, nas tradições ocultistas, nunca se acende uma vela sem estar preparado para encarar o que ela pode revelar. Cada brilho, cada oscilação e cada apagão são respostas, mesmo que você não queira ouvi-las. E fique atento. No próximo passo, vamos além da chama para descobrir o mistério do fumo. Para onde ele vai, que forma assume e o que pode revelar sobre o destino do seu pedido. Os antigos diziam que a fumaça levava as preces ao céu, mas esquecemos que ela não apenas leva mensagens, também devolve respostas. Se a chama é o coração da vela, a fumaça é o seu sopro. É o que conecta o fogo ao ar, elevando-se aos planos invisíveis. Ao observar sua direção, cor e forma, os iniciados aprenderam a ler advertências, aprovações e até presenças ocultas. Quando a fumaça sobe reta, fina e constante, é sinal de aceitação, confirmação de que o pedido foi recebido sem obstáculos entre a intenção e o plano superior. Em rituais espirituais, isso é visto como um caminho aberto. Mas quando a fumaça começa a se mover para a direita, a mensagem muda. A direita simboliza o futuro, a ação, o princípio masculino. Se o fumo vai para esse lado, significa que haverá movimento. O pedido pode se realizar, embora exija esforço. É um sim, mas com condições. Já quando a fumaça se desloca para a esquerda, o significado é mais sombrio. A esquerda foi associada ao oculto, ao passivo, ao feminino e também a obstáculos. Esse sinal pode indicar bloqueios, energias contrárias ou a necessidade de olhar para o passado e resolver algo antes de seguir em frente. É um aviso claro. Seu pedido não pode prosperar até que você libere o que ainda carrega. O fumo que se dispersa em redemoinhos é ainda mais inquietante, sinal de confusão, energias misturadas, a presença de múltiplas forças em disputa. Para os xamãs, esse tipo de fumaça indicava que sua intenção estava sendo disputada, como se várias entidades a puxassem em direções opostas. Na magia popular, era visto como evidência de inveja, mal olhado ou interferências conscientes. Mais perturbador ainda é quando a fumaça se torna escura, densa, demorando a se dissipar. Inclusive, se você está se sentindo preso, se está sentindo que não tem a vida que quer, isso significa que há algo em descompasso. Você pode carregar amarras que nem sabe que existem no seu subconsciente.
e elas bloqueiam sua abundância, seu amor, sua vitalidade. Mas fique tranquilo, você pode seguir um passo a passo para se livrar disso. Esse passo a passo está no manual Seu Eu Superior, um guia prático, direto e aplicável que reúne princípios das leis herméticas e das tábuas de esmeralda de Thoth em linguagem simples para destravar crenças, alinhar sua vibração e manifestar com consciência. Dentro do seu Eu Superior, você vai encontrar um diagnóstico para identificar padrões que te sabotam, práticas rápidas de imaginação, respiração e escrita para reprogramar o subconsciente, exercícios de alinhamento vibracional para clareza emocional, rituais semanais de manifestação e um plano de 21 dias simples e rastreável. Se você quer dar um basta nessa vida de bloqueios e finalmente abrir espaço para a abundância, amor e vitalidade, faça o movimento agora. Pegue sua cópia do manual no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo e comece hoje mesmo. Agora preste atenção. Embora em parte possa ser explicada pela composição da vela, os antigos viam nisso a marca do negativo. Diziam que quando o fumo se torna pesado, é porque está absorvendo energias densas do ambiente. Era como um pequeno exorcismo. A vela purificava, mas também revelava aquilo que precisava ser expurgado. No extremo oposto, quando a fumaça é clara, quase invisível, era interpretada como sinal de pureza. Indicava que o ambiente estava limpo, que o pedido fluía sem resistência. Até a duração da fumaça, após a chama se apagar, era vista como mensagem. Se desaparecia rápido, significava que a resposta já estava dada. Se permanecia por muito tempo no ar, como um espírito que não queria ir embora, era um aviso de que a energia ainda não havia se resolvido, que algo continuava pendente. Em resumo, a fumaça é a voz que não se ouve, mas que sempre responde. É o mapa invisível que o ar desenha quando o fogo se apaga. Por isso, quem sabe ler nunca a subestima. Ela pode revelar tanto a clareza do seu caminho quanto a sombra que o cerca. E fique atento, porque no próximo ponto entraremos em um território ainda mais enigmático. Os restos de cera, figuras, símbolos e formas que não são acaso, mas mensagens diretas do inconsciente, ou de algo ainda mais obscuro. Nada na vela se derrete por acidente. A cera é memória líquida e cada forma solidificada é um recado gravado em silêncio. Se a chama é a alma e a fumaça é o sopro, a cera é o corpo. É o registro físico do que aconteceu durante o ritual, a marca material das forças invisíveis que se moveram no idioma das velas. A cera é a parte mais visível, mas também a mais perturbadora, porque não falamos apenas de gotas endurecidas, e sim de figuras simbólicas que revelam verdades que talvez você não queira ouvir. Os antigos acreditavam que as formas da cera não eram obra do acaso, mas mensagens do inconsciente, da alma ou de entidades espirituais. Por isso, depois de um ritual, observava-se atentamente a poça de cera, as lágrimas que escorriam pelas laterais da vela, as torres, os caminhos e até os símbolos que pareciam se formar. Quando a cera criava caminhos longos e retos, significava abertura, o anúncio de que o pedido encontraria fluidez, de que o que se busca chegaria sem obstáculos. Já quando os caminhos surgiam tortuosos, interrompidos ou quebrados, a interpretação era de bloqueios e dificuldades. O desejo não seria fácil. Haveria interferências no percurso. As figuras reconhecíveis eram as mais fascinantes. Se surgia a forma de uma mão, era sinal de ajuda externa, um apoio que chegaria no momento certo. Um rosto indicava que alguém estava diretamente envolvido no pedido, para o bem ou para o mal. Animais simbolizavam forças instintivas. Um pássaro representava liberdade, um lobo, advertência, uma serpente, traição ou transformação.
E quando apareciam cruzes, estrelas ou espirais, eram interpretadas como símbolos de poder, de alerta ou de ciclos que precisavam ser concluídos. A cera que escorre em lágrimas abundantes pelas laterais da vela traz um recado poderoso. Para muitos sistemas esotéricos, isso significa sacrifício. O que você pede exigirá esforço, renúncia ou até dor. Em algumas tradições, acreditava-se que a vela absorvia o sofrimento em seu lugar, derramando lágrimas por você. Quando a vela se consome e deixa um montículo sólido e pesado, os antigos interpretavam como energia retida, aprisionada. A mensagem era clara: ainda não é o momento. O pedido precisa esperar. Já quando a cera se espalha em formas leves, abertas e quase transparentes, o significado é positivo. As forças estão liberadas, o caminho está aberto. Mais inquietante é quando resta um charco de cera em espiral. Para os ocultistas, isso não é acaso, mas sinal de um ciclo kármico se repetindo. É o aviso de que seu pedido está condicionado a uma lição ainda não aprendida. Se você não romper o padrão, tudo voltará ao mesmo ponto. A cera, em essência, é o arquivo do ritual. Enquanto a chama é movimento e o fumo é mensagem, a cera é registro, a prova material de que o fogo não apenas iluminou, mas também falou. E quem sabe ler essas formas, entende que muitas vezes o que elas revelam pode ser mais perturbador do que se esperava. Fique atento, porque no próximo ponto veremos algo crucial: o poder oculto das cores das velas. Um verdadeiro idioma vibracional que define não apenas o que você pede, mas a intensidade com que o universo responde. Nem todas as chamas são iguais. O fogo se veste de cores e cada tom carrega uma força, uma frequência e um destino. No idioma das velas, não basta observar a chama, o fumo ou a cera. Existe um elemento fundamental que muitos esquecem: o cor da vela. Cada cor é um código vibracional, uma chave energética que abre ou fecha portas invisíveis. As culturas antigas sabiam que os tons não são apenas matizes visuais, mas frequências que ressoam com planos específicos da existência. Por isso, ao escolher uma vela, você não define apenas um detalhe estético, mas determina o canal energético que está invocando, e essa escolha molda a resposta do universo. A vela branca é a mais universal. Representa pureza, proteção e clareza. É o símbolo da conexão com o divino, da limpeza e da purificação. Por isso, é a mais usada em rituais católicos e práticas de cura. Mas há um alerta: o branco reflete tudo. Se sua intenção não for clara, pode expô-lo a energias inesperadas. A vela vermelha é o fogo dentro do fogo. Representa paixão, desejo, vitalidade e poder. É a chama da vida, do sangue e da força instintiva. É imbatível em rituais de amor e energia, mas também perigosa. O que ela atrai nem sempre é amor verdadeiro, podendo se tornar obsessão, luxúria ou conflitos intensos. A vela preta temida e muitas vezes mal compreendida é, na verdade, um escudo. Ela absorve e corta energias negativas, funcionando como um ímã que recolhe o denso para transformar. Na magia branca, é usada para proteção e limpezas profundas. Na magia sombria, para rituais de domínio ou ruptura. Mas a verdade é que o preto não significa maldade. É a noite que tudo absorve e depois devolve transformado. O verde está ligado à natureza, à abundância e à cura. É a cor da fertilidade, dos novos começos e da conexão com a terra. Costuma ser usado em rituais de prosperidade e saúde. Porém, há um aviso: se sua intenção for movida pela avareza, o verde pode se voltar contra você, trazendo perdas em vez de ganhos. Já o azul abre caminhos de paz, comunicação e sabedoria. É a cor da verdade, da voz interior e da serenidade espiritual. Uma vela azul ilumina o entendimento, acalma conflitos e protege a mente. Mas não esqueça,
A verdade que ela traz pode não ser a que você esperava ouvir. O amarelo representa a centelha da clareza mental, da criatividade e da energia solar. A vela amarela invoca poder pessoal e magnetismo. Em antigas tradições, era usada para potencializar a palavra, para que ideias se materializassem. No entanto, também podia despertar invejas, pois o brilho que irradia atrai olhares nem sempre bem intencionados. Assim, cada cor é uma chave, uma vibração que se soma à linguagem da chama, do fumo e da cera. E a grande verdade é que nunca se deve acender uma vela sem saber o que significa sua cor, porque você pode estar invocando forças sem compreendê-las. Fique atento, porque no encerramento revelaremos o significado mais temido, o que acontece quando uma vela se apaga sozinha. Muitos acreditam que esse instante marca uma mensagem definitiva do mundo espiritual. Não acenda uma vela de forma descuidada, porque cada faísca, cada sombra e cada silêncio pode estar tentando falar com você. Aqui percorremos juntos o idioma oculto das velas, a chama que pulsa como uma alma viva, o fumo que sobe carregado de mensagens invisíveis, a cera que desenha símbolos impossíveis de ignorar e as cores que determinam a vibração do seu pedido. Tudo faz parte de uma linguagem ancestral, um código que atravessa culturas, religiões e tempos. E se algo fica claro, é que uma vela nunca é neutra. Acendê-la é invocar, é abrir um canal entre o que se vê e o que está oculto. Foi por isso que os antigos a usavam para falar com deuses, com mortos, com anjos e até com o próprio inconsciente. Porque a vela é espelho e portal ao mesmo tempo. O sinal mais temido, ao qual sempre se deve prestar atenção, é quando uma vela se apaga sozinha. Para a tradição, não é acidente, mas mensagem direta. Pode significar que seu pedido foi rejeitado, que uma força superior bloqueia seu desejo ou que energias contrárias o cortaram pela raiz. Em rituais de proteção, é interpretado como advertência. Algo ou alguém está tentando se impor. Alguns ocultistas vão ainda mais longe e afirmam que, quando uma vela morre dessa maneira, é porque absorveu uma energia que você não conseguiria conter, sacrificando-se em seu lugar. Um guardião silencioso que, ao extinguir-se, leva consigo aquilo que o ameaçava. Por isso, em muitas tradições, essa cera nunca é descartada. Ela deve ser enterrada, guardada ou devolvida à terra em sinal de agradecimento. Surge então a pergunta inevitável: afinal, as velas são apenas objetos ou são instrumentos vivos de comunicação com outras dimensões? A ciência dirá que tudo se explica por correntes de ar, composição da cera ou simples acaso. Mas quem já viu uma vela mover-se com a força de um sopro invisível, quem já encontrou figuras impossíveis na cera ou sentiu uma presença ao observar o fumo, sabe que existe algo além. O idioma das velas é, na verdade, um lembrete de que o universo fala o tempo todo. Às vezes se expressa por números, por sonhos, por símbolos e em outras pelo fogo. O problema é que esquecemos como escutar. Hoje você descobriu como, aprendendo a ler a chama, interpretar o fumo, observar a cera e escolher a cor que vibrará com sua intenção. Mas o mais importante é entender o seguinte: cada vez que acende uma vela, você inicia uma conversa. E a questão é, está preparado para ouvir a resposta? Porque talvez ela não seja o que você espera. Talvez a vela diga sim, talvez diga não. O certo é que sempre dirá a verdade, mesmo que seja em um idioma que muitos esqueceram. Se você chegou até aqui, significa que está preparado para acender velas de outra forma, não como um gesto vazio, mas como um ato consciente. E agora que conhece o idioma do fogo, jamais olhará para uma chama sem se perguntar o que ela tenta revelar.